Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, capítulo de número 2. E os irmãos vão acompanhar a leitura dos versos de 1 até o verso de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, irmãos, nós tivemos o privilégio de ter um momento específico de nós estudarmos um pouquinho sobre um drama que essa mulher viveu, Ana. E no domingo passado nós falamos sobre como lidar com a irritação ou com as irritações, e nós analisamos isso à luz do texto da primeira carta do primeiro capítulo, do primeiro livro de Samuel, onde Ana era uma mulher estéril e não podia gerar filhos, mas ela orou ao Senhor, e Deus lhe ouviu, e então no tempo devido, eis que nasce uma criança, e aquela criança é consagrada ao Senhor. Pois bem, o contexto desse texto fala exatamente sobre isso. É um momento que vem após o nascimento de Samuel. Esse é o contexto desse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos. Então a criança nasce, a criança então tem um tempo de desmame, e Ana fala para o seu marido Eucana exatamente isso: quando a criança desmamar, nós vamos lá e nós consagraremos essa criança. E é o que ela faz. Ela vai então até ao sacerdote Eli e consagra a criança. Exatamente quando ela está no templo, entregando o filho, que é uma bênção de Deus, daí o nome Samuel, pedido de Deus, pedido do Senhor, isso é o nome que significa Samuel. Ela faz essa oração, e é essa oração, irmãos, que nós queremos extrair dela algumas lições para a nossa reflexão na noite de hoje. Hoje nós queremos falar sobre o tema lições da aflição. Algumas lições nós vamos aprender na noite de hoje, tendo por base o texto da oração de Ana. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, que é uma das lições da aflição, é que nós devemos sempre nos lembrar de algo que muitos se esquecem.
Alegre-se somente no Senhor. Volte o seu olhar para o que está escrito nos versos de 1 a 3. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma como o nosso Deus. Observemos muito bem aqui, irmãos, que diante do drama que aquela mulher sofreu, diante das aflições dos anos que aquela mulher sofreu, nas mãos de Penina, a outra esposa do seu marido, a segunda esposa, que gerava filhos, aquelas intrigas internas no lar, aquelas situações terríveis diárias, ela não tem momento de revanchismo. Quando a criança nasce, ela olha para Deus, ela se agrada em Deus, ela sabe que o mérito não é dela, mas é do Senhor. Uma das coisas muito marcantes, irmãos, que a gente vê num grande número de testemunhos de pessoas que falam sobre seus dramas, é que as pessoas exaltam mais a tragédia do que propriamente a Deus. As pessoas falam mais de si mesmas nesses testemunhos, que mais parecem testemunhos do que propriamente de Deus. O que se fala de Deus é pouco ou quase nada aí na parte final. Parece que há um foco maior na própria pessoa ou no drama em si, e pouca glória é dada a Deus ou nenhuma glória é dada a Deus. Não é o caso de Ana. A aflição, irmãos, tem que nos aproximar de Deus, e é isso que ocorre com Ana. Ela não guarda rancor, mas ela diz: a minha alma se alegra no Senhor. Eu não sou melhor do que Penina. Eu sou alguém que teve um olhar misericordioso de Deus. O mérito não é meu. O que eu tenho, o que eu alcancei, é uma graça de Deus. A maternidade para Ana transformou-a completamente. A maternidade de Ana, irmãos, ganha uma nova dimensão. Uma dimensão de glória. Não é algo comum. Ana nos ensina, irmãos, que as coisas do dia a dia nunca devem ser vistas como coisas comuns, senão como uma graça de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o fato de dormirmos e acordarmos não é porque nós simplesmente acordamos, mas porque Deus nos guardou durante aquela noite. E quando despertamos e levantamos da cama, não é porque o nosso corpo está bom, é porque Deus usou de misericórdia para conosco. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aquela mesa com o pão, com o nosso alimento, com a ceia, aquela mesa farta com os membros ali, não é porque é dia de domingo, maionese, macarronada e frango. É porque Deus nos deu a bênção de nos reunirmos. O que Ana está nos ensinando aqui, irmãos, é que a nossa alegria pelas coisas simples do dia a dia não deve ser vistas como meritórias por nossa parte. Eu me alegro no Senhor. As aflições, irmãos, têm muito a nos ensinar. Um dos grandes teólogos da atualidade já disse isso. Ele disse que um prato vazio e uma doença, uma enfermidade, uma luta ou um luto tem muito mais a nos ensinar sobre Deus do que uma mesa farta e uma alegria no lar. Porque ali a gente percebe que naquele prato vazio, naquela mesa onde tem um lugar que sempre estará vazio, nós vamos nos lembrar de que Deus é grandioso e que não há mérito nenhum em nós. Ana, na sua grande alegria, no seu grande regozijo, diz: minha alma se alegra no Senhor. Alegre-se em Deus. Nunca olhe para o seu emprego, para o seu salário, para o seu conhecimento
como algo dizendo: venci, eu fiz por merecer. Alegre-se no Senhor. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pelas habilidades que o Espírito Santo lhe deu. Agradeça a Deus pelos dons que o Espírito Santo lhe proporcionou. Agradeça a Deus pelo trabalho que você tem. Lembre-se que tem muitas pessoas hoje querendo a oportunidade que você tem. Agradeça pelo seu soldo, pelo seu crescimento. Pode não ser o que você considera justo, pode não ser mesmo, mas agradeça a Ele. Agradeça ao Senhor por Ele. Honre ao Senhor com as primícias. Seja fiel no pouco, como diz a palavra, e o Senhor te colocará no muito. Alegre-se no Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, uma segunda lição da aflição, é que Ana entendeu, percebeu e nos ensina que somente Deus é quem tem o poder de transformar o cenário e todas as circunstâncias que os nossos olhos contemplam. Somente Deus. Volte o seu olhar para o que está escrito nos versos de 4 a 8. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até o estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e quem a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e do monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Qual era o cenário de Ana antes? Desolador. Ela não conseguia gerar filhos, e ela muito queria ser mãe. Vimos isto com fartura no domingo passado. O clima do lar, o clima da família era o pior possível. E Eucana, seu marido, tentava de alguma forma administrar aquela situação. Na hora que eles iam anualmente prestar culto ao Senhor e adorar ao Senhor, ele dava a ela uma porção dupla, mais do que aos filhos, mais do que a segunda esposa. A ela era especial, mas não era isso que ela queria. Ela queria um filho, ela queria ouvir o choro de uma criança dela, que ela iria gerar. Como mudar aquele cenário se ano após ano nada frutificava no seu ventre? Como entender aquela situação terrível? Como mudar aquele cenário? O cenário não iria mudar. E conforme nós vimos no domingo passado, ela não se queixa, ela não briga, ela não cobra do marido, nada, mas ela recorre àquele que pode mudar todas as coisas. Ela conheceu um Deus grandioso e maravilhoso, e somente Deus é quem poderia mudar o cenário dela e da família dela. Essa é uma lição da aflição. Irmão, se aquela mulher não fosse estéril, Samuel não era especial. A história de Samuel não seria especial. Samuel seria como um qualquer. Como os outros filhos de Penina foram filhos quaisquer. Porque seria natural, seria não sobrenatural. Mas quando Deus intervém, tudo é especial. E somente Deus é quem pode mudar essa história. O que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa história de Ana, é que quando ela busca ao Senhor, irmãos, nenhuma situação é permanente. Nenhuma situação é para sempre, nem os problemas. Os problemas são passageiros. Eles podem ser longevos, pode ter uma longevidade maior, mas são igualmente passageiros. O único eterno é Deus, e ela busca o Deus eterno. Ela busca aquele que pode mudar
todas as coisas. Ela busca aquele que faz novas todas as coisas. Ela vai clamar ao Senhor. Irmãos, quando Deus intervém, tudo muda. Quando Deus toca, nada volta a ser como antes. Quando Deus diz, haja luz, a luz surge. Quando Ele diz, separem-se as águas do firmamento, é assim que se faz. E Deus disse a Ana, terás um filho. E assim se fez. A aflição fez com que Ana conhecesse um Deus todo-poderoso. Muitas vezes, irmãos, o que nos faz ver um Deus pequeno é o medo. Nós temos medo. E nós nos aquietamos e não pedimos. Ana pediu um filho. Ela clamou por um filho. E ela disse, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E ela o fez. Somente Deus tem o poder de transformar o cenário e as circunstâncias para além daquilo que os nossos olhos contemplam. Irmãos, quando Deus age, todas as coisas assumem o seu lugar. Uma terceira lição que nós aprendemos desse texto aqui, irmãos, como lições da aflição, é que após a aflição nós também podemos contemplar claramente os eternos propósitos de Deus. Volte o seu olhar para os versos 9 e 10. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. O Senhor dá força ao seu rei. O Senhor exalta o poder do seu ungido. Logo no primeiro verso ela diz, o Senhor guarda os pés dos seus santos. Aqui, irmãos, é uma figura de linguagem para dizer, Deus me deu o controle, porque eu queria voar no pescoço dela. Naturalmente, Ana poderia nutrir uma raiva para dizer, puxa, por que essa mulher não para? Porque ela era uma tagarela que dia após dia ela vem me dizer que ela tem filhos e eu não. E ela diz, o Senhor guardou os meus pés. O Senhor me deu domínio próprio, o Senhor me controlou. O Senhor me fez ver que Ele é quem é Deus, não ela. Ele é quem tem a última palavra, não ela. O Senhor guarda, o Senhor protege. Ela foi vendo que a aflição, irmãos, também ensina. A aflição também é mestre. A aflição também é professora. Aliás, uma boa professora. Aproximou aquela mulher de um Deus que ela já conhecia, mas que, como Jó, agora os seus olhos o veem de uma maneira diferente. Esse Deus que intervém, irmãos, é um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus que sustenta mesmo em dias difíceis em que nós não conseguimos entender os propósitos. Quando nós estamos na aflição, irmãos, nem sempre a gente consegue entender o que Deus quer, porque a aflição nos tira a lógica. A aflição, ela nos faz roubar o raciocínio. A gente não entende como as coisas acontecem, como que as pessoas se levantam, como as pessoas são capazes de agir e são. A gente pode até pensar, não, fulano não faria isso. Faz. E faz pior. Não, fulano não imaginaria isso. Imagina sim. O homem é capaz de tudo. Entretanto, a aflição ensina que Deus tem propósitos que na hora da aflição a gente não consegue enxergar.
A gente busca um caminho e ele não existe. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a aflição nos ensina a ver um Deus, e um Deus que nos revela que a força, o poder, a sabedoria do homem, tudo isso se anula perante o poder de Deus. É Deus quem muda, porque somente Ele é quem pode fazer. Sabe por quê? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória pertence somente a Ele. Por isso que Samuel é um consagrado. Interessante, irmãos, é que após Samuel, ela teve outros filhos. Ela teve mais 5 filhos, no total de 6. Aqui, quando ela diz a estéril teve 7, ela não está falando dela, que ela teve 7 filhos. Ela teve 5 após Samuel, total de 6. Quando ela usa a palavra 7, é um número completo, não perfeito, completo. Ela está dizendo assim que eu estou satisfeito com a obra de Deus na minha vida. Os outros 5 não foram consagrados como Samuel. Samuel era especial. Ela pôde perceber que há um plano de Deus na vida do filho Samuel. Daí nós perguntamos: a gente consegue contemplar um plano de Deus para os nossos filhos? Ela viu isso no momento mais difícil da vida dela. Ela pôde contemplar o eterno propósito, os eternos propósitos de Deus no meio da sua grande aflição. Ela prossegue dizendo, irmãos, ainda no verso de número 10, que contender com Deus não é um caminho. Uma das reações mais comuns nas nossas aflições é questionar a Deus. Deus, por que eu? Deus, por que isso? Isso de novo comigo? Já não basta o que eu passei, já não basta a dor que eu senti, eu nem bem me levantei de um drama, lá vem outro. O que Ana está falando, irmãos, ela está dizendo dela, ela está falando dela, ela viveu isso. E ela está dizendo no texto que contender não é caminho. Todos os que contendem serão quebrantados. Por quê? Porque Deus vai dizer assim, não pergunte o porquê, mas pergunte para quê. Há um propósito, há um caminho. Ela também vai dizer, irmãos, que isso não é opção do que crê, não é caminho para aquele que crê, não é solução para aquele que crê. Contender com Deus. O que ela está nos ensinando, irmãos, é que a aflição, a dor que ela atravessou, lhe ensinou a descansar. E quer saber uma das mais difíceis lições de nós colocarmos em prática? Descansar no Senhor. Aparentemente pode ser simples, e eu digo não é. Só quem esteve em grande aflição sabe o quanto é difícil descansar. A gente vai para a cama, vai para o travesseiro com aquele problema. A gente perde o sono por conta daquele problema. As noites tornam-se insônias por conta daquela aflição. O dia torna-se cansativo por conta daquela aflição. E a palavra de Jesus é: vinde a mim, todos que estáis cansados. Mas como é difícil descansar, porque a gente acha que aquilo quem tem que resolver é a gente. E Ana entendeu que não, por isso ela nos ensina. Há um propósito. Há um propósito. Ela sabe, Deus sabe que tudo aquilo que nós necessitamos, nós não podemos esconder dele. Ele conhece a nossa dor, conhece as nossas aflições, e Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Deus sustentou Ana a cada dia de provocação. Deus sustentou Ana cada vez que Penina zombava dela, cada vez que Penina pronunciava uma palavra, cada vez que ela ouvia os seus filhos correndo lá fora, gritando, brincando, que a irritava.
Deus lhe deu sustento. Meu querido, nós precisamos crer nisso, que Deus nos sustenta. A palavra nos revela que Deus não nos envia nada além daquilo que nós podemos suportar. A aflição que Deus manda é a aflição que você pode suportar. É a aflição que eu posso suportar. Precisamos nos render. Precisamos aprender a descansar. A rendição é descanso. A rendição é refúgio. Rendição é a saída. É a melhor decisão. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, Ana nos ensina a sermos gratos o tempo todo, em todo o tempo. A minha alma se alegra no Senhor. Precisamos, irmãos, a ser gratos em todo o tempo. Precisamos ser submissos, mesmo sob provocações, fiéis, mesmo quando nada compreendemos, e tementes ao Senhor até o fim. A nossa alegria deve ser somente o Senhor, tão somente o Senhor. Devemos renovar constantemente a fé e a esperança de que somente Deus tem todo o poder de transformar todo o cenário que os nossos olhos contemplam. Precisamos entender também, irmãos, que nunca ficaremos sem respostas. Pelo contrário, Deus sempre vai nos revelar os seus eternos propósitos. Eu separei aqui, irmãos, 3 textos, como sempre fazemos de hábito. Vamos ler juntos, irmãos, Salmo 30, verso 5. Leiamos. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Clame por esta manhã. Creia nesta manhã. E deixe a noite. Deixe a noite. Quando Jesus está falando sobre a ansiedade, sobre o dia de amanhã, Jesus fala assim: o amanhã trará os seus cuidados. Trará. Cada nascer do sol, irmãos, traz os cuidados de Deus. O amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu mal natural. A ansiedade é um mal pior. Neemias capítulo 8, verso 10, leiamos. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias falou isso, irmãos, num momento difícil. Não foi num momento fácil. Não foi num momento em que ele estava numa roda de amigos contando piadas. Não. Foi quando os inimigos estavam atacando e prejudicando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Ele não teve nenhuma palavra de coaching. Ele não contou nenhuma piada. Falamos sobre isso na escola bíblica dominical, alguns minutos atrás, quando nós falamos que os pastores da modernidade, os pastores atuais, estão sendo substituídos por 2 perfis. Primeiro, animador de auditórios, e segundo, coaching. Esses 2 são os mais procurados hoje. Pois bem, Neemias não contempla nenhum desses perfis. Ele não é um animador de auditório, não é um coach. Ele está dizendo: meu querido, tem um poder em Deus que você precisa descobrir. É a alegria no Senhor. Alegre-se no Senhor. Ana disse: a minha alma se alegra no Senhor. A alegria do Senhor é o que nos mantém em pé. Você já percebeu, já aconteceu com você de que a sua alegria incomoda o outro? Já aconteceu isso? Já aconteceu que a sua paz torna os outros um inferno? Já aconteceu isso? É porque você está no caminho certo.
É porque há uma graça de Deus na sua vida que o incomoda o inimigo que está no outro. Porque ele é o inferno. Ele vive o inferno. Então ele não consegue contemplar a tua paz, o teu sorriso, mesmo no meio da tempestade. Isso me incomoda tanto que ele quer te destruir. Foi o que aconteceu nesse contexto, quando Sambalate e Tobias se levantaram para tirar o foco de Neemias na reconstrução dos muros. Não permita que nada lhe tire o foco. Mantenha o foco. Quando Sambalate e Tobias insistiram tanto em tirá-lo de lá, ele deu uma das mais belas respostas que revelaram o seu compromisso. Ele disse: estou fazendo uma grande obra aqui, camarada. Por que eu saí daqui? Não, eu ganhei aqui. Nós temos uma obra para fazer aqui. Foi isso que ele disse aos mensageiros de Sambalate e Tobias: foco. A alegria do Senhor é a nossa força. O último texto, Salmo 119 e 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Não fosse a tua lei, preciso do meu prazer. Há muito eu já teria perecido na angústia. Eu preciso mesmo usar óculos, irmãos. Eu não consigo enxergar a tela que está aí. Mas o texto é esse mesmo. Foi-me bom eu ter passado pela aflição. Quem diria isso? Somente alguém que crê e confia no Senhor. Porque das aflições a gente quer distância. Mas ele disse: foi bom. Lições da aflição é a mensagem de hoje. A aflição é boa professora. Hoje é dia do professor. A aflição está aí nos ensinando. É por meio da aflição que nós mais nos aproximamos de Deus. E se não fosse isso, como diz o texto, há muito eu já teria desistido. É a palavra, irmãos, que nos alimenta. É a palavra que nos fortalece a fé. É a palavra, irmãos, que nos mantém no caminho. É a palavra. Precisamos, irmãos, recorrer a ela. Precisamos nos alimentar. Precisamos desse pão, dessa água, dessa vida, desse banquete. Precisamos conhecer mais a Deus. O mundo, irmãos, o mundo não tem nada a nos ensinar. Temos nada a aprender com ele. Temos muito a aprender do Senhor. Ana, a sua história, a sua luta, a sua vitória, ela está nos ensinando que a aflição é usada por Deus para revelar ao seu povo, ao seu filho e à sua filha, os seus grandes propósitos. Vamos nos alegrar no Senhor, irmãos. A vida não é fácil. A vida não é como a vida dela não era fácil. Mas precisamos ver e contemplar muito além do que os nossos olhos veem. Mais do que o drama do problema, mais do que aquilo que nos rouba o sono. Precisamos ver de fato um Deus que caminha conosco, um Deus que é o nosso bom pastor, um Deus que nos sustenta, um Deus que muda todas as coisas, um Deus que faz novas todas as coisas. Que esse Deus todo-poderoso, o Deus dos céus, o Deus revelado nas páginas das Escrituras, nos abençoe. Que esse Deus visite as nossas vidas na noite de hoje. Que nos revele os seus eternos propósitos. Que nos traga no seu peito. Que nos acolha na noite de hoje. Que conforte o nosso coração. E que nos fortaleça na jornada, porque a jornada é longa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.